Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós vamos ter um programa diferente para iniciar a 8ª temporada do nosso podcast, programa 71. Vejam bem como isso para nós é significativo. E claro, todos vocês que acompanham, que estão apoiando o nosso projeto, que divulgam o nosso projeto. Então eu só tenho que, assim, de verdade, no fundo do meu coração, dizer muito obrigado a todos vocês. E já pedindo, não deixem de se inscrever no canal, deixar os seus comentários e, mais do que isso, compartilhar muito 1818. E hoje nós vamos ter como esse primeiro programa da temporada, da 8ª temporada, a gente vai fazer um misto de programa. Então nós vamos fazer uma fusão entre diálogos que impactam e lugares que impactam. E como vai ser isso? A Ana Clara Lambert, vocês bem sabem, mudou de lado na bancada, está com a amiga dela, Juliana, né, que ela também, apesar de todo mundo já ter visto ela em outro episódio, onde ela falou sobre budismo, espiritualidade. Inclusive, eu digo a vocês, assistam esse episódio, ficou muito legal, muito bom e teve uma ótima repercussão. Bem, e a Ana ali também na bancada, né, que vai falar sobre a última aventura, peregrinação aos lugares que vocês vão assistir lá no nosso braço, lugares que impactam, com o Otávio e com a Stephanie também. Bom, então eu já falei aqui demais nessa abertura e agora eu vou rapidamente pedir para a Juliana mais uma vez falar quem é a Juliana. A Ana Clara todo mundo já sabe e aí nós vamos continuar aqui com o nosso bate-papo, que, como eu disse, a fusão de dois braços, de duas grandes concepções do 1818. Juliana, fale pro pessoal mais uma vez quem é você. Oi, pessoal. Hoje mais tranquila, menos nervosa do que o primeiro episódio. Meu nome é Juliana Dutra, eu tenho 31 anos e acho que é isso, né? Trabalho com publicidade e tô aqui na bancada para contar sobre a nossa pequena peregrinação aí que a gente fez. Ana? Eu sou Ana Clara Lambert, estou sempre com vocês aqui. É isso, sou jornalista, não sei mais o que vocês querem que eu fale. Parte do projeto. Compõe a banca, sim, né? Sim. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esse braço do nosso programa, porque acho que falar um pouquinho como surgiu, né? Isso. O Otávio e a Stephanie, eles têm essa característica de eles buscam por isso, para conhecer lugares e aprender com os lugares que eles vão. Então eles propuseram aqui para o nosso podcast de fazer um quadro em que eles iam contar pra gente e mostrar para quem tá assistindo lugares que têm esse poder de impactar a vida de alguém, que pode mudar a sua perspectiva cultural, a sua perspectiva religiosa, ou simplesmente, nossa, que lugar bonito, como o ser humano é incrível por conseguir construir algo assim. Então, eles trouxeram essa proposta pra gente, a gente achou muito incrível, já que nosso podcast também fala sobre reflexões, sobre literatura, filmes, então combinava com a nossa ideia, com o nosso objetivo aqui, né? E aí, houve essa oportunidade da gente ir até lá. Equipe pra lá. Da equipe, o encontro das duas equipes do podcast e encontrar com eles. Que, inclusive, acho que a gente já pode agradecer também a Stephanie e o Otávio da forma como eles acolheram a gente, a forma como eles planejaram, fizeram várias... Direcionaram a gente, né? Encaminhou, a gente não teve que se preocupar com nada, eles receberam a gente super bem. E foi uma viagem aí que a gente conseguiu conhecer muitos lugares incríveis. Sim. Legal. Inclusive, o programa de hoje, né? O pessoal que está acostumado com diálogos que impactam, diálogos mais sérios, mais voltados para a questão da espiritualidade de uma forma bem responsável, com muito respeito, né? Não que hoje não haverá respeito, mas assim, é um programa que eu acho que vocês vão ver que tem algumas coisas engraçadas, porque não há viagem, por mais que você tenha planejado muito, que não tem lá os seus perrengues e as suas dificuldades e as suas situações engraçadas. Não há. Sempre tem os seus atropelos, né? Então, vamos lá, meninas. Por onde vocês podem começar, né? Esses lugares que impactam dentro aqui do podcast.
como que vocês podem iniciar essa viagem, essa aventura e qual foi o propósito inicial, né? Era só locais sagrados dentro de uma perspectiva religiosa ou era do ponto de vista histórico, arquitetônico, artístico? Conta um pouco para nós como é que foi que isso se construiu. Eu acho que foi a junção de tudo isso, né? Eu acho que foi conhecer esses lugares, né, de impacto espiritual, mas também entender essa questão arquitetônica, história, né? O contexto histórico. A gente foi para Roma, né? Entender toda a história que ali tinha, né? E tentar conhecer o máximo de lugares possíveis em 15 dias. Então, imagina que a gente passou bastante perrengue, né, Ana? Foi. Mas eu acho que foi, de fato, essa junção. A gente queria conhecer o máximo possível. Então, era tudo que falava assim, vamos tentar tal coisa? Era, bora, vamos tentar. A ideia era, se tivesse 15 minutos no lugar, mas a gente ia tentar ir, entendeu? Era conhecer o máximo possível. Foi. Tá. Aventura atrás de aventura. Acordando cedo, dormindo tarde, caminhando bastante. Caminhando muito. Comendo nem tanto. Comendo nem tanto. Tá. É que a cultura é diferente lá, né? Então a gente foi pego aí que acho que também faltou da gente também entender a cultura ali, né, da Espanha, que eles fecham no horário do almoço. A gente queria correr, fazer o máximo de coisa pra pegar aberto de manhã, né, de manhã, e aí quando já vai ver 3 da tarde, 2h30, já tá tudo fechado. Vai almoçar o quê? Come no mercado. E por onde vocês começaram? Como é que foi isso, né? Já tinha um propósito desde o primeiro local, da primeira cidade. E se a gente for fazer um programa respeitando uma linha do tempo, ou uma linha geográfica, como tudo começou? Aonde tudo começou? Tudo começou num jantar, na verdade. Isso é verdade. Antes, vamos começar... Começou num jantar. Sim. Eu ia pegar férias, a Ana queria viajar. Uma viagem que a gente tinha planejado não ia rolar. A gente decidiu ir. Escolhemos março, porque achamos que era um mês que não ia ter muita gente na Europa. Nem muito frio. Nem muito frio e nem muito calor. Então ia ser tinha muita gente e muito frio. Não. A gente passou calor. A gente foi com a expectativa de, nossa, quero ver frio. E não. A gente pegou alguns calores, assim, né? E ali, num jantar que tava todo mundo reunido, a gente decidiu ir. Já encontrei uma passagem, compramos no dia seguinte. Era, acho que... agosto? Acho que foi agosto que a gente decidiu ir. E a gente, até o dia anterior da viagem, não tinha caído na ficha que a gente ia viajar ainda, mesmo comprando as coisas, né? Foi. E começou assim, não tinha... E não tinha um propósito ainda, nesse momento, de ter a ideia dos lugares que impactam junto com a equipe de lá. Não. Era mais uma viagem de férias. Exato. Por conta do trabalho de vocês que conseguiu dar um tempo e poder viajar. É isso. Isso. Tá, vamos lá. E aí, quando que... Aí vocês chegam no primeiro destino. Que destino foi esse? E foi ali que nasceu... pessoal, vamos viajar, mas vamos trabalhar também, né? Já que nós do Brasil estamos aqui, tem a equipe lá, então foi isso? Como é que conta aí? Eu acho que começou muito quando a gente começou a perceber o roteiro e ver os lugares que a gente ia passar. Porque depois, quando você tem, é um pouco mais palpável ali, tipo, a gente vai conhecer lugar X, Y, Z. Você começa a pesquisar sobre aquilo. Vou ver o que tem lá pra ver. Estudar a própria viagem, né? E aí você começa a perceber o quanto tem de história por trás, às vezes, de um lugar, às vezes dentro de um museu, ou a história do simples daquela cidade. Como foi o processo de formação daquela cidade. E você percebe que não tem como você ir para um lugar que é tão diferente, que tem uma cultura tão diferente da que a gente cresceu, e não ser impactado de alguma forma. Tá. E foi a partir dessa percepção de que algo que a gente encontra lá ia ser diferente, ia ter um choque no sentido, não um choque negativo, mas um choque com o que a gente está acostumado, com a nossa cultura, às vezes até mesmo com o nosso dia a dia, com certeza, é um choque. Então a gente percebeu que aquilo iria nos impactar de alguma forma. Então, conversando com o pessoal da equipe do Lugares que Impactam, a gente viu a oportunidade de, então vamos fazer alguma coisa com isso. Vamos compartilhar isso, não deixar esse impacto só dentro da gente, né? Vamos trazer isso pro pessoal aqui. Foi, e aí foram várias viagens em uma só, né? Tá. Então, assim, teve momentos que foi de bastante diversão, de conhecer lugares diferentes. Teve lugares que foram muito mais espirituais mesmo, de
de entender a energia que tinha ali no local. E o outro foi muito mais histórico, né? De ver construções, de se impressionar com aquilo que ainda dura até hoje. Quantas pessoas passaram por ali, né? Então, assim, a gente foi percebendo a cada destino que parecia uma viagem diferente, a gente estava num lugar diferente, né? E a gente acho que conseguiu traduzir isso. Eu não apareço muito nas câmeras, tá, gente? Acho que eu nem apareço. Na real, eu tô atrás, né? Ajudando ali no roteiro. Mas para trazer realmente, esse lugar faz sentido. Não, esse lugar talvez não faça sentido a gente ir para outro e gravar lá, né? Uhum. Então foi meio que essa mescla, decisão em conjunto, sentiu todo mundo, vamos gravar. Bora gravar, vamos segurar. Eu era staff, tá, gente? Eu segurava as malas de todo mundo e não deixava as pessoas passarem na frente da câmera, porque o objetivo não era ter ninguém, tinha muita gente. Sim. E aí, o primeiro lugar que impactou vocês? Olha, na Talvez real... seja pessoal, mas pro projeto. Depende do lugar que você falar. Porque todos tiveram um tipo de impacto. Tá. Né? Então, por exemplo, quando a gente... Pra mim, né? Aí depois você pode falar o seu. Quando a gente chegou em Madrid, totalmente diferente. As ruas diferente. A quantidade de pessoas passeando com cachorro, né? Falando culturalmente. Isso foi uma coisa diferente pra gente em Madrid. Se você... Pra mim, né? No caso. Quando a gente vai pra França... Você já vê mais essa questão da natureza, mais essa questão da energia ao redor, né? A gente foi para Lourdes, né? Que para mim foi, acho que assim, o lugar que mais me tocou realmente. De piscar e sair lágrimas, assim. E eu não esperava que fosse um lugar tão impactante. Né? Na gruta ali, a gente conseguiu pegar missas, né? Pegar cantos do pessoal, ver o pessoal pegando a água... Né, da gruta, então foi algo para mim muito emocionante. Em Roma, ver toda aquelas construções, né, cada lugar, como a gente disse, né, cada viagem foi uma coisa diferente, então teve um impacto diferente em cada região que a gente passou. Tá. Sim, eu acho que é exatamente isso, né? Cada espaço ou cada tipo de coisa que a gente encontrou foi um impacto diferente. A gente tava... Inclusive, durante a viagem, a gente fez essa pergunta pro Otávio, né? Porque ele conheceu vários lugares já, ele já teve em contato com várias culturas completamente diferentes. E ele fala que ele não consegue encontrar um lugar que foi o que mais impactou ele. Porque ele percebe que cada lugar impacta de uma forma, e esse impacto depende do momento da vida que ele tá ali, né? O pessoal. E eu acho que isso foi muito que refletiu. Tinha hora que a parte arquitetônica era o que mais me fascinava. Em outros lugares, era a fé que estava ali. Então, foi muito isso. Cada lugar... Mas desde o aeroporto já marcou a gente, sabe? As coisas assim. Só pra vocês saberem uma curiosidade, a gente é fã de área restrita. Muito. Então, os perrengues que a gente passou foi aeroporto mesmo. Aeroporto sempre tem história de aeroporto, né? Uma coisa impressionante. O lugar para ter rolo. É impressionante. Não, e a gente gosta tanto de área restrita que durante a viagem a gente assistiu área restrita. Ah, vocês assistiram. E a gente foi no Madrid Barajas, que é o aeroporto mais famoso. Direto aparece na TV. Exato. Agora, vocês estão falando uma coisa que me fez lembrar o episódio da Bulgária que o Otávio apresentou. Que ele mostra a cidade de Sofia, ou Sófia, né? Eles falam Sófia. Aqui a gente fala Sofia, né? Que é incrível. Até aconselho quem está assistindo e não viu esse episódio do Lugares que Impactam, assistir, porque foi muito interessante. A Bulgária é um país, né, que propõe uma história incrível, uma arquitetura fenomenal. Então não é muito aqui no nosso circuito aqui brasileiro, né, quando faz aí as suas viagens, mas é um lugar muito interessante para conhecer, né? Só toma cuidado com a época do ano, porque lá faz um frio danado também. E quem não gosta, eu amo frio. Então, para mim é o lugar certo. Mas enfim. Agora, diante dessa proposta, né, que na verdade nasceu com um propósito e no final enveredou para um propósito com uma vertente profissional, né, em termos de trabalho de gravação, roteiro, podcast, 1818, e aí foi. Mas teve toda a viagem, eu costumo dizer que viajar pela América Latina transforma o ser humano. A América Latina em específico, eu sinto isso. Esses lugares que vocês foram, vocês acham que impactou mais
Em qual aspecto? É claro que são duas pessoas, talvez duas opiniões diferentes. Mas quais os aspectos que vocês sentiram? Vocês estão, é claro, ainda entendendo melhor isso, né? Porque as coisas vão acontecendo pós-viagem. A viagem, ela começa lá atrás, um planejamento. Sim. A viagem e o pós-viagem, você ainda curte ela por um bom tempo. E depois fica para sempre na memória. Por isso que é o melhor investimento. Viajar, cultura, né? Às vezes não troque de carro, mas faça uma bela viagem, né? Fica com o carro, se está funcionando, fica com ele. Bom, foi só uma observação. Então eu digo a vocês, o que vocês sentiram mais sobre isso, né? Eu acho que vale mencionar que a gente, da data de gravação, a gente chegou ontem. No dia anterior. Então, a gente ainda tá no processo de processar tudo que aconteceu, digerir toda a viagem, né? Ainda tá muito recente, então... Eu acho que muita coisa ainda a gente vai perceber com o tempo, né? Que aquele processo de digerir tudo, mas... eu acho que uma das coisas que mais me impactou também foi a percepção de como eles são privilegiados, no sentido de que eles têm acesso à história, eles têm acesso à cultura em cada esquina. É um negócio absurdo, por exemplo, na Itália, a gente foi pra Roma, você tá andando numa rua, aí você vira a esquina, tem uma estátua, tem uma fonte, tem um prédio com uma arquitetura de tirar o fôlego, assim, sabe? De você ficar extasiado. E aí você pensa, o quanto a gente aqui no Brasil, a gente é privado dessas coisas, o quanto a gente não tem esse acesso. Então, a gente viu várias excursões escolares lá, inclusive. Imagina você aprender história no Louvre, né? A gente tava... Olha esse acesso, né? Olha ali. Né? A galera pode entrar todos os dias e ficar em uma ala o dia inteiro estudando sobre aquilo. Né? A gente não tem nem isso próximo, né? Então, muitos jovens, né? Muitos adolescentes em todos os locais. Não tinha um local que não tinha eles estudando, né? Não sei se vem com o mesmo valor que a gente dá aqui. A gente até estava conversando sobre essa questão de valor, porque eu, como brasileira, não tenho acesso a isso. Estar ali, pra mim, era muito mais valioso. Eu sentia que era muito mais valioso. E eu tinha que aproveitar ao máximo. Então, a gente tentou andar o máximo que a gente podia no Louvre. Né? Tatá dormiu. Verdade, a gente verdade. tentou andar o máximo que podia pra realmente fazer valer aquele dia. Porque eu só tenho aquele dia pra estar lá. Sim. E eles podem ir a qualquer momento, né? Então, será que o valor que eu tenho é o mesmo que eles têm também? Às vezes, tem coisa aqui no Brasil que a gente talvez não dê tanto valor. E eles deem muito mais valor, né? Do que a gente tem. Mas até esse processo deles compreenderem o que eles têm na mão ali, né? Porque, agora uma piada, né? Mas o Louvre foi o roubo da história que mais lucrou, né? Porque eles têm coisa ali do mundo inteiro. O acervo que eles têm de Egito, eles têm Mesopotâmia. Eles têm um acervo que, se você pensar... É absurdo. É maior, às vezes, do que o país de origem do próprio acervo, né? Exatamente. E será que eles têm a consciência que eles têm acesso a tudo aquilo? Que eles têm aquilo do lado deles? Então, pra gente era um processo muito louco de tentar entender. De tentar entender. E eu acho que a valorização para nós, né, é tão grande porque a gente tem a noção não só da importância daquele patrimônio histórico, cultural e artístico, como também a dificuldade que é de ir até lá para nós brasileiros, que sabemos que vivemos num país com distâncias sociais abissais, são oceanos que dividem as classes sociais no Brasil, e quando a gente consegue ter acesso a algo tão grandioso para nós, né? A gente costuma dar um valor, né, não só na medida, mas às vezes até acima da medida, pela dificuldade que foi para poder chegar lá, né? Sim. Então, o brasileiro que está na nossa camada, que por mais que falam que não, mas tem ainda muitas camadas sociais no Brasil e tal, e tem aquelas ainda que não tem acesso nem a um prato de comida ainda, né? Regularmente, as mínimas refeições diárias. Então, é tudo muito equidistante, né? E então, eu acho que é válido esse comentário, porque a gente acaba dando realmente esse valor tão grande, porque a gente sabe da luta que é estar ali, né? Lá na origem,
né? Porque não é só ter o acesso, né? É o que você teve que lutar para poder ter aquele acesso. Sim. E poder fazer aquilo, né? E eu acho que outra reflexão que trouxe pra gente é ver o potencial turístico que existe no Brasil e que não é aproveitado. É. Quando a gente pensa nas cidades históricas aqui em Minas Gerais, é tão incrível quanto a parte de E é arquitetura. só um recorte, né? Porque você tem o Brasil inteiro com possibilidades. Exatamente. Mas você não vê as pessoas falando. Porque a gente tem obras do Aleijadinho a céu aberto Céu lá. aberto. Mas as pessoas às vezes não têm essa compreensão de que isso também tem no Brasil. E não tô falando só de um turismo externo, de vir estrangeiros pra cá. Porque a gente sabe que pro turismo pra estrangeiro é Rio de Janeiro e às vezes São Paulo. Muito é praia, né? É praia, é um turismo mais de praia, né? A gente sabe, litoral. Mas a gente tem um potencial gigantesco do nosso turismo. A gente tem uma história muito rica também. Não dá pra falar que só a história... Tudo bem, eles têm mais tempo de histórias, vamos dizer assim, na Europa. História que clássica, também né? Mas o potencial que a gente tem aqui, as histórias que a gente tem aqui. Por isso que a gente quer trazer lugares que impactam pro Brasil. Também pra ir visitar e mostrar esse potencial. Uma coisa que também reparei é que a acessibilidade, você desce no metrô, você desceu na estação Louvre, você desceu na estação Fontana de Trevi, você saiu na estação Coliseu, você sai no metrô, você tá ali. Aqui já é mais difícil, você não tá saindo numa estação... Tudo bem, eu vou falar estação Tiradentes, existe, mas não na cidade de Tiradentes, né? Então, é mais difícil você acessar lá, e eu acho que para um estrangeiro vir para cá também deve ter essa insegurança de, vou pegar um carro num país que eu não conheço. Sim. A gente também pegou o carro e dá essa insegurança, né? Sim. Num país que eu não conheço, não entendo, né? Então, não acessa. Mas Até é porque outro aqui tipo não de tem o trem. insegurança, né? Porque aqui... São Paulo, por exemplo, né? Eu já acompanhei grupos de alunos em rota no centro de São Paulo. E hoje, quando você propõe isso, todo mundo tem medo. Por razões óbvias. Sim. E não dá para tirar a razão óbvia de uma família ter medo do filho ir por uma região central da cidade de São Paulo. Agora, tem uma violência urbana... que também inibe esse turismo histórico, esse turismo urbano, né? E aí é uma luta para manter isso, porque é memória. Sim. É memória, isso é história, né? Já a Europa tem todo um projeto para isso, até porque o que entra de dinheiro do turismo na Europa é uma coisa gigantesco, impressionante. E o Brasil é um potencial gigantesco de norte a sul, de leste a oeste, né? Não tem uma terra nesse país que não tem potencial para turismo. Não tem uma região, não tem um estado, uma cidade. Né? Então é uma coisa que realmente o governo tinha que pensar de uma forma mais profissional, estratégica, né? Tudo isso. E pensando como mulheres, né? Que teve uma parte da viagem que foram 4 mulheres viajando, a sensação de segurança é inegável. Então. A gente voltar tarde, né? De sair de dia tranquila, beleza. A gente ficou com as pickpockets, né? Ficamos com medo, mas assim, nem vimos. Porque, cara de Zona Leste, Guarulhos, é dela não, né? Mas eu, certeza que não chega perto. Mas a sensação de segurança a todo momento, a toda hora, né? Aqui já é mais complicado, né? Andar de carro aqui, você tem medo. É verdade. Bom, então eu escutei uma palavrinha aí que eu acho que é legal a gente falar de novo. Vocês entenderam a importância de também trazer para o Brasil lugares que impactam. Sim. Então vamos lá. Para quem está assistindo e que não ainda acompanhou desde o início, né, o projeto, e eu tenho certeza que agora vocês vão assistir os anteriores. O Lugares que Impactam é uma vertente do 1818, faz parte do podcast, e é uma vertente que nasce por uma proposta, né, desses nossos companheiros lá da Europa, para fazer esses lugares de pontos de peregrinação, igrejas, templos e etc. importantes. Bom, então vamos lá. Elas foram, né, vamos falar mais aqui das andanças lá, e vieram também com a ideia de fazer Brasil, Lugares que Impactam, que vai compor aí os episódios, né? Brasil, óbvio, tem potencial, né? Mas o que despertou em vocês essa ideia de agora trazer para o Brasil esse braço do 1818, né?
e oferecer para nós, né, para nós brasileiros, todos nós aqui, a possibilidade de conhecer esses lugares e fomentar o turismo nesses lugares também. Porque a partir do momento que você divulga, você desperta interesse das pessoas irem até esses locais. Então, como que nasce e qual a razão verdadeira para vocês começarem a ampliar o projeto dessa forma? Eu acho que vem muito infelizmente, dessa herança do imperialismo cultural, que tudo que é de fora é melhor. A gente sabe que existe muito isso na mentalidade porque a gente assiste filmes que foram feitos nos Estados Unidos, mostrando paisagens nos Estados Unidos. A gente vê literatura clássica que coloca a Europa sendo muito acima e superior. Então vem muito dessa necessidade de mostrar que aqui a gente tem também. Muita coisa boa. A gente precisa valorizar também o que tem aqui. Não é só porque em Lourdes a gente viu coisas incríveis lá também. Não diminuindo, mas é dizer que aqui também tem. Se você não tiver como acessar lá, você consegue acessar aqui também. Eu acho que traz muito essa necessidade de mostrar e valorizar a nossa cultura. Porque viver da cultura do outro não é... Assim, a gente tem que conhecer a nossa, né? Sim. Às vezes não é factível ir até lá, mas aqui é possível, né? É mais acessível, é mais... você tem um conforto do seu idioma, né? Para conseguir encontrar o local, ir, viajar. Então, às vezes, vale mais a pena conhecer o Brasil do que você ter que trabalhar aí uns 5, 6 anos para conseguir ir para a Europa, né? Porque as coisas não estão baratas, né? Não. E aí, é claro, né, que nós estamos aqui no podcast 1818, numa fusão hoje de programa que é o início da 8ª temporada, fazendo um programa um pouco diferente. Mas Diálogos que Impactam, ele tem como o centro, né, a cerne do programa, é a questão da espiritualidade. Então, vamos entrar agora nesse ponto, espiritualidade. Tá. Que, na verdade, espiritualidade tem várias definições, é muito amplo isso, mas é um diálogo profundo sobre a nossa própria existência, né? A existência humana. E toda vez que a gente fala um caminho espiritual, é um caminho de aprimoramento. Né? Então, eu quero me aprimorar como ser humano. Onde você vai exercitar essa espiritualidade é o cotidiano e nas escolhas que você fizer. Pode ser uma igreja, um templo, um terreiro, um centro, não importa. Mas, enfim, o que vocês, nessa viagem, quais os lugares, eu acho que é muito pessoal isso também, que impactou vocês do ponto de vista espiritual? Aqui transcendeu o físico. Aqui, pra mim, cara, mexeu. Aqui transcendeu o físico. Aqui deixou de ser uma peça, uma rocha, uma vela e transcendeu. Eu acho que vocês devem ter tido experiências muito pessoais e próprias. Se for possível, né? Vocês narrarem isso para nós aqui do 1818. Acho que não foram só lugares, eu acho que em todo momento eu senti estar protegida, estar com a espiritualidade ao meu lado. Tanto que muitas coisas que aconteceram, eu acho... A gente viu Deus, né? Nessas situações que aconteceram. Mas nesse quesito de tocar, de mudar, de falar, não acredito que isso é possível. Para mim, teve 2 lugares. Foi Lourdes e Saint-Michel. Esses 2, assim, foram significativos para a minha caminhada, para o meu crescimento pessoal, espiritual, né? Até para o pessoal se localizar, eu acho que é legal geograficamente, aí já é cacuete de professor. Lourdes, França. Sim. E Abadia de Saint-Michel, França. Só que Lourdes o acesso sul e o Saint-Michel é norte. Tá, e como que foi o acesso? O acesso, o sul é Lourdes, né? Isso. Sul da França. Isso. Né? Então, vocês acessaram de carro. Esse foi de carro, saindo de Barcelona. Mas a gente passou em outros lugares antes. Passou em outros lugares na França antes, chegou em Lourdes. Tá. E para chegar em Saint-Michel, a gente teve que voltar para Barcelona, pegar um avião, ir para França, da França pegar um trem. Mas Paris. Paris, isso. Tá. Pegaram um trem
até St. Michel. Não, um trem não, né? Um trem que trem. levou a gente para um ônibus que levou a gente para St. Michel, que a levou gente pra um andou. outro ônibus Pra que gente levou andar. a gente até St. Michel. Só pra você ter noção, pra volta foi exatamente 4 horas. Tá. Então, é uma caminhada. Da Abadia, Até- St. Michel. Até Paris. Tá. Inclusive, quem for pesquisar na internet, eu aconselho a pesquisar sobre a história dessa abadia, que é a Abadia de St. Sim, Michel. a gente inclusive, vai sair um episódio Sobre a abadia. especificamente sobre a abadia. Tá, então vocês têm que assistir. Porque de verdade eu acho esse lugar lindo. É maravilhoso. A questão da maré, a questão da história da própria abadia. É uma paisagem, né? Extremamente impressionante. E a capacidade ali mostra muito a capacidade humana de construção, de observação da natureza, de compreensão das marés. Enfim, é muito mesmo legal. E como a Juliana falou, então, é uma viagem que você tem que ir para Paris. De Paris você vai, se a proposta for De ir trem, e voltar, depois você ônibus. vai passar por essas experiências, né? Mas é claro que tem cidades menores ali próximas, Sim, dá pra né? você fechar o pacote direto. St. Michel é uma das cidades mais visitadas, Da né? França, sim. A gente até ficou surpreso porque esperava que o acesso fosse mais fácil e mais contínuo, né? Não, a gente teve que ficar o dia inteiro lá. Porque inclusive passam, acho que 3 ônibus no dia pra você conseguir sair de lá. Tá. Então, você tem que planejar muito bem e comprar com antecedência. Entendi. Isso é um toque importante da importância de comprar com antecedência muitos desses locais, porque no momento ou é muito mais caro ou não tem acesso. Isso pensando em transporte, né? Tá. Porque o ingresso pra entrar depois na abadia você consegue comprar lá Tá. tranquilo. É. Tá. Mas os caminhos dos trens e dos ônibus tem que ser antes, 100%. Senão Legal. vai conseguir comprar na hora. Agora, é muito interessante pesquisar, né, partindo aqui do nosso programa, esses lugares. Lourdes é mais famoso, né, principalmente para os católicos que têm a crença, né, em Lourdes, e aqueles que são devotos, que não necessariamente praticam o catolicismo, mas é um local que todas as pessoas que foram até lá, que eu conheço, narram que é muito, muito profundo. Sim. Aí é a experiência de cada um, né? Então, para Juliana, espiritualmente, ela foi impactada pela Abadia de St. Michel, França, lá mais próximo de Paris, norte ali, mais próximo entre aspas, né? E Lourdes ali no sul da França, que eles foram ali por baixo, pelo Languedoc ali, né? Pela Occitânia, né? Occitânia. Bom, vamos lá. Então, para a Ana... A minha resposta não vai variar tanto também, porque eu coloco esses 2 lugares na minha lista, assim, porque de fato foi... Lourdes é uma fé muito bonita. Eu achei um fato engraçado, que eu acho que é legal, porque faz sentido com aqui. Todos os lugares religiosos que a gente foi, a gente percebeu uma fé muito grande, mas a gente viu como é diferente a realização e a prática da fé ali. Por exemplo, não existem pagadores de promessa. A gente não viu nenhum pagador de promessa lá. E aqui, quando você vai para Aparecida, é muito presente essa figura do pagador de promessa, né? Esse personagem dentro da história de Aparecida. E nos lugares que a gente visitou, a gente não viu essa figura. Então, a gente viu essa forma diferente de lidar com a fé, mas a gente viu muito o uso das velas, né? Sim, e uma diversificação de culturas para o cristão. Então... eu fiquei surpresa, né? Eu acho que, me desculpem aí, mas muitos asiáticos, muitos indianos, né? No idioma deles, fazendo o Pai Nosso em Lourdes. Então, pra mim, foi uma surpresa. Foi uma surpresa muito boa, na verdade, né? Porque eu não esperava ver, né? Você acha que o indiano é budista ou hindu? Né? E o asiático é budista também, né? Você acha que é desse lado? Não, muitos... Católicos, né? Foi muito legal de ver. Até porque, também só complementando, né? A Ásia teve muitas colônias de países que levaram o cristianismo até eles, né? Ásia e África, né? Sim. Então, tem uma herança. Macau, por exemplo, foi uma colônia portuguesa que hoje é território chinês, né? E é cristão. Sim. Né? Então, tem essas... questões interessantes aí que o imperialismo levou para esses lugares, né? Sim.
Saint-Michel também é inegável. Quando você se depara com aquela construção, não tem como você não ficar em estado de êxtase, assim. Porque é essa análise de, nossa, como o ser humano conseguiu construir isso, né? E ela passou por vários períodos, né? Ela começou como um lugar dedicado a São Miguel, né? Saint-Michel. Mas ela já virou prisão durante a Revolução Francesa. Então, ela tem uma história muito rica ali, né? E não tem como não... Não dá spoiler, Ana. Mas não tem como você não sentir aquilo, né? Inclusive, vai ter o episódio Abadia de Saint-Michel. Isso. Vocês vão até ver que a gente tá meio Meio zonzo. aéreo. Nossa, que legal! Foi A gente- construída, hein? Exatamente, a gente tá meio aéreo durante a gravação. Porque era difícil ficar sério, tipo, se conectar, porque a gente tava, sabe? Era muito louco. Vamos ver como isso vai ficar em vídeo, porque esse eu não assisti ainda, né? Tá. Eu acho que uma coisa que me marcou muito foi a parte da arte. Porque eu gosto muito, sempre gostei muito de arte. E eu tenho um professor de história, o Thiago Abramson, que ele falava que toda arte ela é um processo de oração. A arte, ela em si já é um processo do ser humano de colocar ali a fé dele, o que ele acredita. Não precisa ser uma fé no sentido cristão, uma fé de católica, evangélica, espírita, não. Mas o que ele acredita, né? O pensamento dele tá ali naquela arte. E eu acho que quando você se depara, por exemplo, com o Coliseu, que foi construído muito antes de Cristo, mas você vê o quanto aquilo... Eu não consigo colocar em palavras ainda, eu acho. Mas é o quanto aquilo você vê, sabe? Você fala, nossa, o ser humano acreditava tanto em algo para poder criar aquilo tão monumental, né? Porque você não vai construir um lugar como um Coliseu se você não acreditar em algo. Não no sentido religioso, mas em algo. Em algo Tem que ali ideia. era um algo político, em algo grandioso, Sim. porque eles se colocaram assim para o mundo como um grande império, né? E essa obra magnífica nada mais é do que a representação efetiva de um Estado poderoso que tinha um sistema e aquilo era a legitimação de um sistema também, né? Então você vê, transcende tudo, né? Sim. Só que aquilo foi idealizado por alguém pensou, alguém projetou, alguém Sim. construiu, né? São mãos humanas, né? E eu acho que, em último lugar, um que me marcou muito foi a Sagrada Família. Ai, é verdade. Porque- Nossa, ai, teve tantos lugares, né? Foi. Ai, meu Deus. A Sagrada Família, foi- por quê? Por que tocou tanto? Porque vocês comentaram isso, né? Aham. Por que vocês acham que ali tocou tanto? Primeiro que é um negócio que tá em construção, né? Fala pro pessoal, a Sagrada Família fica em Na Espanha, Na Espanha, Barcelona. Barcelona. tá. Isso. Tá em construção ainda, o Gaudí não terminou, né? Ele morreu antes de terminar, o túmulo dele é lá, imagina, ele construiu uma igreja onde ele ia estar enterrado, né? E ia ter tanta visitação. Mas é uma arquitetura diferente que impressiona, né? Os vitrais impressionam, a gente teve a oportunidade de subir na torre, que é enorme, né? É alta demais. Você consegue ver a cidade inteira, você consegue chegar perto ali, né? Que tem as frutas próximos, né? Você consegue ver o pessoal trabalhando, construindo. Eu não sei explicar, né? Eu achei que não tinha acontecido nenhuma consagração da igreja naquele local. E aí depois a gente descobriu que tem um museu por baixo da Sagrada Família que fala que sim, foi consagrado. Acho que foi 2011, 2001, Foi, 2000, recente, é não é um- recente, que ela foi consagrada como igreja, teve uma missa lá dentro, lindo, né? Os vitrais, dependendo do dia, eles refletem de uma forma. Os vitrais iluminam toda... Sim. Exato. E tem uma parte lá na igreja que fala que Gaudí criou porque ele queria trazer, né? O azul era para trazer essa sensação do mar, né? Quando tanto a lua quanto o sol iluminasse, trouxe essa sensação do mar. Tem a parte mais vermelha. Então, a forma como foi construído para que você se conectasse e sentisse Deus, né? Nessa mais profunda forma, na forma mais simples, pela luz até. É bonito, né? Ou seja, tudo tinha uma intencionalidade... Tudo. Não... E eu acho que é diferente de qualquer outra igreja que a gente já entrou na vida. Até porque o Gaudí, ele tinha uma expressão artística muito específica e única dele. A gente, inclusive, gravou no Parque Güell, que é uma das grandes obras e espaços conhecidos
pelo nome dele, né, pela construção dele, mas ele tem muito essa questão naturalista, né? Sim. Ele busca trazer elementos que vêm da natureza, que vêm do mar, então você vê muita coisa que parece coral, parece... E isso vai ter um episódio do Lugares. Spoiler, no sim. Parque Güell, sim, eu não lembro se a gente gravou, já nem lembro mais se a gente Na gravou o Sagrada Família, eu acho que a gente não gravou. A gente tava tão extasiado. Na verdade, que eu eles acho não que... deixaram gravar dentro, Também, né? Acho que a gente conseguiu tirar fotos. Isso. Não sei como que a gente vai fazer. Tem todas as fotos, tem algumas filmagens. Não sei se a gente... Pode fazer um compilado, né? O que eles não deixaram foi gravar, tipo, falando, né? Sim. Não Tanto que a deixaram hora que entrar a gente foi entrar com o microfone. microfone, ela pediu pra tirar, né? Por que isso? Tá. Então, talvez Acabou não o respeito. tenha, mas é uma igreja de fato muito... E é uma igreja dedicada a São José, né? São E José. é muito interessante. A gente traz também essa reflexão em alguns episódios com o Espiritismo, e nessa pensando, São José seria uma representação de... Vocês vão lembrar. Calma. De... São Germano, não é Germano? Será que... São Germán. não é? Não sei. É um Enfim, desses. é um- Daqui a pouco a gente lembra. Spoiler do episódio, gente. Mas Muita é o que informação. representa a chama lilás. E a lilás significa transmutação, mudança. E essa São é uma Germán, então. São Germán, então, isso. A gente... Ponto. São Germán. Porque Bem azul é o Moriá, Serapis Isso, Bey isso. chama E branca, aí esse seria a representação... Hilário chama verde, Isso, então de lilás. São Germán da transmutação. E é uma igreja que a cada pessoa que assume, porque ela já foi assumida por vários e vários arquitetos, inclusive cada época. Então você vê que a igreja ela Estilos tem diferentes. vários estilos diferentes e ela foi influenciada e ela vai se transmutando de acordo com o período em que ela está sendo A construída. base dela é o quê? Gótica? Então, aí é interessante, pequenos... Eu acho que como não vai ter episódio, eu vou falar aqui. Ela começa sendo uma igreja gótica. Construção que clássica era o estilo gótica, dele que era, era o estilo do período. do período. Tanto é que essa igreja ela não começou a ser construída pelo Gaudí. Ele foi a terceira pessoa que assumiu. Ah, Porque a primeira pessoa que assumiu era do estilo gótico tradicional. Eu não vou lembrar o nome dele. Tá. Mas era... Tanto é que... é o gótico clássico, clássico. né? Clássico. A igreja tem formato de cruz. Você Isso, começa a ver... A primeira etapa é extremamente gótico. Os relevos, né? É puro gótico. E aí, esse cara teve uma divergência com a igreja. Ele foi colocado de lado. E uma pessoa que ia assumir também não concordou com o projeto, não concordou com a ideia e saiu também. Só que nessa época, o Gaudí já estava ganhando muito respeito na Espanha e tal. Tanto é que ele é um dos grandes símbolos da arquitetura de lá, né? Ele já tinha um respeito, ele foi chamado e convidado para assumir. Só que nem todo mundo da igreja queria que ele estivesse lá, porque sabia que ele não era uma pessoa tão fácil de trabalhar, porque ele ia impor o estilo dele, né? Lógico. Ele não ia aceitar fazer uma igreja gótica. Então, foi a partir disso que ele começa a construir. Claro que a base da igreja continua sendo gótica, que é o formato em cruz, né? Que é característico desse período. Mas aí ele começa a colocar... Elementos. Os elementos naturais dele. dele, né? Então, a luz do sol, as frutas, as esculturas, né? Então, a pessoa esculpia na pedra. A gente viu os vídeos deles esculpindo direto, né? Não foi algo que foi trazido, não. Foi esculpido na hora lá. Alto pra caramba, né? Então, é muito interessante ver. E aí, uma das coisas que falam é que, por exemplo, o próprio Gaudí, ele só viu o começo de uma das torres. A ideia são 3... E finalizada tem 2, eu acho. E aí, qual que foi a questão? Teve um incêndio, queimou todas as coisas que ele tinha feito, todos os projetos que ele tinha da igreja. Então, nem isso a igreja vai ser igual ela tinha sido planejada por ele. Então, a gente sabe que, de fato, é uma igreja que está sendo transformada, entendeu? É muito interessante. E eles falam que tem a tecnologia. Agora que temos a tecnologia para finalizar a igreja. E eu acho que, assim, a primeira vez que eu fui... Não tinha muitas torres. A segunda vez que ela tá grandiosa, parece que ela já tá pra finalizar, né? Eu não sei. Porque parece que é um negócio que tá sempre muito... Mas eu ouvi dizer que em 2026 termina. Mas você vê, né? A velocidade, quando se tem a tecnologia que temos hoje, é completamente diferente. Agora, são 104 anos desde o início vai ser 104 anos antes do início da construção. E a meta hoje é terminá-la. Em 2026. E eles têm a maquete, né? No andar térreo tem a maquete e o pessoal montando ali, começando a fazer para entender como que vai ser. Agora você consegue visualizar o que eles estão pensando na igreja que antes você não tinha. Agora, pensa bem, né? Se a nossa geração aqui conseguir ver
ela finalizada. Imaginar que uma obra de mais de 100 anos começou a ser idealizada e nós vamos ter o privilégio, seja por vídeo, seja por qual maneira, ao vivo, não sei, ter o privilégio de ver finalizada, né? Então, são várias mentes que foram plasmadas ali no físico e que chegou a uma materialização efetiva, né? De uma ideia. Eu acho isso muito louco, né? Não é porque eu sou historiador, mas eu acho que é bem a ação humana ali, né? Ali, na nossa cara. Mas, enfim, então, a minha pergunta foi respondida por vocês, né? Saint Michel e Lourdes, e você, Lourdes também, Saint Michel, e você acrescentou a Sagrada Família, que também para você foi... Se ela falar 3, eu vou falar 3. Tem Ávila também. Tem Ávila. Ávila foi o último destino que, assim, foi uma cidade... Eu sou apaixonada por Ávila. Tem a Santa Teresa d'Ávila, também é uma cidade maravilhosa. E ali a gente pegou no Domingo de Ramos. Tá. Então, a gente viu a procissão, né? Para eles isso é muito forte, né? E muito bonito, por sinal. Vai ter episódio. Vai ter episódio. Então, eu vou falar muito. Então, tem episódio de Ávila, que assim, eu também achei uma cidade maravilhosa. Até porque a gente fala muito de sincronicidade aqui no programa, Isso, né? E a gente teve vários acontecimendos que a gente fala... Não é possível, tinha que chegou acontecer. Nesse dia, E é uma cidade muito mística também, né? Tem toda essa questão cristã, muito, muito forte, mas também tem aspectos místicos da cidade de Ávila, né? Muito por conta de Santa Teresa, Santa Teresa, né? Sim. E agora, falando dessa questão da espiritualidade da forma mais ampla possível, obviamente vocês viram muitos locais que são cristãos, que teve origem cristã, e que hoje se tornaram patrimônio mundial da história e da cultura e do patrimônio mundial cultural. Mas vocês também acharam elementos, símbolos e etc. que remetem a sincretismo, elementos que não só são cristãos, mas também são árabes, turco, otomano. Sim. Vocês conseguiram perceber essa influência de outros povos? Ávila é a cidade que tem as três religiões, né? É. Que é católico, muçulmano e judaico. Tem um bairro judaico lá dentro, né? Tá. Então você vê essa mistura, né? Eles Toledo chamam a também mesma cidade das três coisa. culturas, né? Então, assim, tem um que é muito mais católico, aí o outro você vê que tem mais árabe, você vê, né, esses elementos mais judaico. Então, a gente conseguiu navegar um pouco pelas três principais religiões aí. Né? Tá. É claro que as construções mais monumentais vinham do catolicismo. Até porque a gente sabe da questão histórica dentro da Europa, como foi a presença da Igreja Católica e tal. A gente visitou o Vaticano, né? Sim. A Igreja, durante muitos e muitos anos, se apropriou da arquitetura como linguagem de poder, de aquilo que é grandioso, portas grandiosas, né, para mostrar justamente o poder, né, da igreja, né, nos locais e sempre nos pontos mais altos, né, central, pode ir para o interior, a Praça Central tem lá uma igreja, então sempre foi essa arquitetura sagrada agregada à arquitetura do poder, né, então tem uma análise aí muito interessante em relação a isso. Uma outra região que vocês foram, que foi Toledo, né? Que remete muito... Ávila também, que remete muito à Europa medieval e à Espanha medieval, né? Que é a região até Salamanca, né? Salamanca é um lugar que tem a Universidade de Salamanca, que foi onde Colombo fez as suas argumentações, arguições, sobre a viagem aqui para a América. Então são lugares históricos assim tradicionalíssimos, né, e que remete a uma Espanha muito misturada, né, com os árabes, os judeus, né, os cristãos novos também, que eram os judeus entre aspas aí convertidos aí para o cristianismo. Então vocês sentiram essa atmosfera voltar para o passado? Com certeza. E como que foi? Onde vocês sentiram mais isso? Parece que eu estou aqui no século XIII, parece que eu estou aqui no século VIII. Onde mais vocês sentiram essa percepção? Porque eu vou falar isso porque eu já senti isso em alguns lugares, né? Eu, quando entrei em Palenque, que é uma zona arqueológica, uma cidade maia, do período clássico, fica no estado de Chiapas, no México.
quando eu entrei na cidade, eu, de verdade, parece que eu estava vendo a cidade em movimento, eu estava vendo as pessoas, eu estava vendo a rotina ali da cidade. E aquilo me impactou profundamente. Então, foi um lugar que mexeu comigo muito, né? Machu Picchu também, mas igual a Palenque. Palenque foi uma coisa sobrenatural que aconteceu comigo. Vocês tiveram essa impressão em algum lugar? Eu acho que em todos, né? Porque é muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. A partir do momento que você desce no aeroporto, já sente essa diferença. Mas voltar do medieval, Toledo é inteira. Toledo, né? Ela é inteira. Ávila também lembra, porque Toledo e Ávila são as cidades muradas, né? Então você lembra um pouco dessa questão medieval. Mas eu acho que são os mais próximos disso, de falar, cara, voltamos no tempo. Só não voltamos tanto porque você olha muito comércio, né? Tem muito comércio o tempo inteiro, tem, né? Tem um pouco de moderno misturado ali. Tem as ruazinhas que quando você olha, né? Eu falei, mano, a gente tá até no filme O Beijo do Vampiro. Quando eu falei, caraca, era muito isso, assim, pra mim. Não, eu concordo. E Toledo ainda é conhecido como a cidade das espadas, né? Porque lá era onde se tinha essa produção das grandes... As forjas. As forjas, os ferreiros. Né? Era tudo nessa cidade. Sim. Então, tanto é que lá, a maior parte do comércio é de espada. Você tá andando nas lojas e você vê umas espadas que são obras de arte, assim. Então, é um conceito... muito distante até pra gente, que você não pensava, vou andar pela rua e vou ver um monte de espada, né? Então... porque as forjas de Toledo, elas eram muito famosas, né? No século X, XI, XII, no movimento cruzadista, né? Os cruzados usavam muito espadas forjadas, né? Pela... Salamanca também, salvo engano, tem um potencial grande também. E falavam que eram as lâminas mais perfeitas, né, ali da região ali, enfim, e é voltar no tempo mesmo, né, isso impacta, porque o grande objetivo, até acho que é legal falar, puxando esse gancho, dos lugares que impactam, é exatamente isso, proporcionar a vocês que acompanham o podcast 1818, essas sensações e despertar também o interesse de conhecer esses lugares e criar condições para isso, né? Porque parece impossível, mas tenta planejar, tenta buscar caminhos, né? Focar um pouco do seu trabalho para essas experiências, né? Porque aquilo que eu falei, a viagem, ela traz completude, né? Viajar e ter acesso a lugares. Aqui no Brasil, a gente está aqui fazendo um podcast falando de uma proposta que vai ser depois vários episódios, mas aqui no Brasil a gente tem lugares absolutamente incríveis. E por isso que vocês também estão desejando trazer para o Brasil esse projeto do nosso podcast, né? Não ficar só lá também, né? Que não é pouco, né? Tô querendo dizer, mas de trazer para o Brasil e fomentar também esse turismo no Brasil e criar esses locais como pontos também de transformação. Sim. Exato. Né? E olha que tem aqui no Brasil, viu, gente? Muitos, com certeza. A gente não pode desprezar, o nosso país é riquíssimo em todos os aspectos, né? Então a gente tem que olhar muito para dentro aqui, porque vale a pena. Até porque quando você vai pra fora, você começa a valorizar coisas do seu dia a dia que você nem imagina. Tipo a água. Sabe? Tanto pra beber, porque ou a água lá era muito doce ou muito salgada. Era um negócio muito uma fora. água meio grossa, assim, né? Eles têm... É esquisito. A gente que é viciado em água, não sei se vocês sabem, a gente é viciado em água. A gente é sommelier de água. É isso, a gente anda com garrafinhas. Sommelier de água. Algumas pessoas falam que vocês duas têm... Apoio emocional é a garrafinha. Meu apoio emocional. É a garrafinha de água delas que elas têm de apoio emocional. Agora, eu tava pensando aqui, ir é muito bom, mas voltar às vezes é melhor ainda. E isso é o legal de viajar. O viajar também tem a ver com valorização daquilo que temos, daquilo que somos, em todos os aspectos, né? Culturalmente, gastronomia,
afetividade, família, pessoas que amamos. Viajar é um pacote de muitas coisas. Sim. Até para valorizar o povo brasileiro, né? A gente brinca, mas a gente é muito receptivo com as Sim. pessoas lá. A gente não se sentiu tanto. Onde a gente se surpreendeu foi na França, que todo mundo fala que são um povo mais fechado, que não quer receber estrangeiro. Todos os franceses que a gente conheceu, né? E teve, né, entrada do hotel ou o mercado que a gente foi, tentou falar português com a gente. Foi o que mais se esforçaram. Ou colocaram música de brasileira pra tocar, porque a gente tava lá. Então foram os que mais se esforçaram, diferente dos espanhóis e dos italianos, né? Sim. Que foi mais difícil, Que né? a gente esperava o contrário. Exato. A gente tava com o estereótipo de que o francês ia ser o mais grosso com a gente. E não. E não. Não. E os três são de origem latina, né? Sim, sim. O espanhol é latino, o italiano também, e o francês é um idioma Sim. que vem também do latim, né? Quer dizer, vocês não estavam num país, Alemanha, que vem Tem de uma origem outra... linguística completamente diferente. É. Então, há muitas semelhanças, né? Em Sim, muitas sim. coisas, né? E até o Brasil. O Brasil nós tivemos a presença efetiva dos espanhóis enquanto colônia, ainda hoje, né? Colônias de espanhóis aqui. Os portugueses, não preciso dizer, que foram os povos que colonizaram o Brasil. França, tivemos até uma parte francesa aí que tentou também ocupar os holandeses lá em cima, mas tivemos também a inserção dos franceses. E italiano, não preciso nem dizer, né? São Paulo e região metropolitana, a presença do povo italiano foi massiva aqui. Sim. Então são países que existe uma proximidade enorme com o brasileiro, né? Com a nossa cultura, né? Mas enfim, são coisas culturais que às vezes a gente também estranha, né? Mas às vezes não é nem porque é mal educado, é o jeito. É o jeito. Eles É são a mais cultura, fechados, né? às vezes é Diferente mais do brasileiro. objetivo. Brasileiro abraça qualquer um. Aqui a gente tudo quer ajudar, quer fazer festa, quer ver churrasco, quer ser amigo, quer chamar pra comer em casa, né? Pra conversar, quer tomar uma cerveja, enfim. Lá não tem essa de você tá numa fila. A pessoa da frente não vai puxar assunto com você. Não tem Tanto que no essa. St. Michel, a gente até ficou feliz de encontrar duas brasileiras, né? Que estavam na fila, a gente, nossa, que conforto emocional de tudo que a gente passou. Poder né? falar com o brasileiro. Falar com brasileiro. É engraçado isso, quando você encontra alguém do seu país fora, você tem uma identidade momentânea, porque você sente, parece estou mais fortalecido aqui, né? Não Deu estou gás sozinha. ali, né? É uma coisa muito natural que acontece. E tá lá na psique, né? É meio inconsciente, mas isso acontece, é interessante, né? Bom, então pensando em lugares que impactam, vocês narraram alguns lugares, que inclusive vai ter aí episódio contando. Uma pergunta bem objetiva, né? E muito individual também. Trocando em miúdos, Juliana, de bate pronto, assim, Meu Deus, você vou gaguejar. me fala um lugar que você chega aqui pro nosso pessoal, aqui pros nossos convidados e fala assim, vai porque lá vai te impactar. Ali, você já falou aí 2 lugares que pra você, mas que você quer oferecer para as pessoas que estão nos ouvindo. Lute para estar lá porque vale a pena estar lá. Porque lá tem, sim, esse poder de impactar. A Ana vai ter mais tempo para pensar, né? Pode ser 2? Pode, vai. Para 2 objetivos, né? Tá, legal. Eu acho que você quer turismo, quer curtir, né? Quer conhecer Barcelona e Paris. Eu acho que são cidades que você tem que ir. Porque você tem coisa pra fazer, é lindo. Tem vida noturna. Tem vida noturna. Paris tá um pouco mais caro por conta das Olimpíadas, mas é maravilhoso, né? Barcelona tem tudo, tem o mar ali. Agora, se você quer ir pra esse cunho mais espiritual, eu vou falar Lourdes. Tá. Né? Se você tá buscando, se você quer conhecer, quer entender esse impacto, até porque tem uma gruta lá, né?
Teve um podcast que acho que foi a Bianca que veio aqui e falou sobre Isso, Lourdes, né? isso. Que ela é da... Nossa Senhora de Lourdes. Que eles também têm uma paróquia. gruta na paróquia, É, né? é. E assim, a gente teve a oportunidade de estar lá, então vai no podcast dela também, ouvir, que ela conta um pouco da história Foi muito de Lourdes. legal o trabalho que ela trouxe pra nós aqui. E lá, assim, a sensação é totalmente diferente, assim. Eu não esperava, de verdade, acho que foi um lugar que me surpreendeu. Eu não esperava que me pegasse daquele jeito. E eu acho que qualquer um que chegue e olhe aquilo, se emociona igual. E como, antes de você tá ganhando tempo pra pensar, né? Tô Inclusive, quem não assistiu, assiste o episódio da Juliana, que vocês vão ver que ela não é católica. Não. Porque não é tendencioso. Ela é católica, então ela escolheu um local de peregrinação católica. Exatamente, eu acho que aí tá a essência da coisa, que é o ecumenismo, que é o que nós pregamos no 1818. É um espaço que é ecumênico, né? Que aquilo que desperta em você não é uma propriedade específica, porque você só sente porque você seria, no caso, católica, que estaria ali. Mas você não é católica. Não. Mas o local é um ponto de peregrinação ecumênico de pessoas do mundo inteiro e que na verdade, necessariamente nem todos são católicos, né? Eu acho isso muito legal. Assim, eu acho que isso tem um apelo maior ainda do ponto de vista espiritual, né? De você ter um espaço que você pode ir e ter essa sensação. Exato. Né? Assim, a certeza de que alguma coisa aconteceu ali, certeza, né? A gente nunca tem certeza qual que é a história, mas que aconteceu. É diferente. Não tem como. Né? Não tem como negar. E pra você, Ana? Eu acho que eu diria, se você quer um pouquinho de tudo. Vida noturna, arquitetura. Tudo bem que a gente dormia cedo, porque a gente chegava no final do dia. A gente andou muito, A gente vocês não andou têm muito. ideia de muito, assim. Era muito. Essa é a versão oficial da história. Né? A ponto a gente tá cheia de... Tá bom. Mas é verdade, até o ponto a gente acordar com bolhas e bolhas no pé. Mas assim, foi uma escolha. Mas aí dançar muito também dá bolhas no pé. Né? A nossa vida escolha noturna. foi conhecer o máximo de lugares Foi. que Entendi. trouxessem esse impacto pra gente, né? Então foi uma escolha que a gente fez. Dá Eu pra me ir com mais reservo calma? no direito de fazer algumas brincadeiras. Entendi. E eu também não me convenço muito com essa história oficial. Como historiador, nós temos a missão de buscar fontes, a verdade. buscar a verdade, chegar mais próximo dela, né? Para poder trazer aí para os estudantes, para as pessoas, enfim. Entendi. Mas, Ana... Enfim, não é mesmo? Se você quer um pouco de história, arquitetura, arte, gastronomia, eu falaria pra ir pra Roma. Por mais que a gente tenha ficado muito pouco tempo, assim, a gente chegou num dia e foi embora no outro. Então a gente não teve tempo pra explorar, mas é uma cidade que me encantou de verdade. Assim, eu gosto muito de mitologia grega e claro que lá é mais romano, mas eu gostei demais, assim. Eu voltaria lá pra conhecer a fundo tudo aquilo. Porque você vira uma esquina, você tá, tipo, vendo um monte de prédio lá. Aí você vê uma esquina, tem um sítio arqueológico exposto de um templo antigo. Sabe umas coisas assim? Romano, né? Então, é um impacto muito grande, assim. Não tem como... Mas, trazendo um lado um pouco negativo, foi a cidade mais suja que a gente passou. Foi. Roma tava muito sujo. Muito sujo. Assim, impressionante o quão sujo tava. A gente até ficou um pouco em choque, a gente não esperava isso. Mas aí, trazendo aí para um lado mais espiritual, eu falaria para ir pro sul da França. Porque lá você tem Lourdes, tem Montségur. Então, são várias pequenas cidades que você vê que tem essa questão. A única coisa que é meio estranho é que todas as cidades lá parecem fantasma. Parece que ninguém mora lá. São cidades pequenas. É muito estranho. Exato. Tanto que a gente nem chegou a comer alguma coisa no sul da França. A gente viveu de mercado e McDonald's. Porque tava tudo sempre fechado, parecia que não tinha ninguém. As casas pareciam que não tem luz. No máximo, você via saindo fumaça de chaminé. Mas você não vê vida, é muito estranho. É muito frio, era um período que tava frio, não sei Mas explicar. parecia cidades fantasmas. A gente passou de carro pra essa região, então é muito estranho. Você tem que ir pra pontos específicos. E é claro, Saint-Michel. Agora, o sul da França... No norte, no caso. O sul da França é muito rico culturalmente, né? Porque eles remetem também muito à questão medieval, né? A história cruzadista ali é muito significativa.
né? E para quem quiser também pesquisar, eu aconselho pesquisar a história de Montsegur. Vai ter episódio também. Vai ter episódio, Mas, lá ó, vocês vão ver. Um spoiler, pequeno spoiler, mas que mostrou essa questão da sincronicidade, né? Foi. Porque a gente não esperava, a gente não tinha marcado, não foi intencional de modo algum. E a gente acabou indo no dia que fazia... Dia 16 de março, que eles chamam como genocídio cátaro, né? Isso. Tá. E aí a gente viu uma 780 anos, não era? 700, eu acho que é isso. Alguma coisa assim do genocídio cátaro. Talvez eu erre, mas é 1230 alguma coisa. 1200 alguma coisa. Que foi quando aconteceu, século XIII, quando aconteceu o genocídio cátaro. Então eu proponho duas pesquisas, né? Vocês pesquisarem o movimento catarista, que são os cátaros, lá no sul da França, e pesquisar também o Montsegur, que era o bastião cátaro, onde houve, infelizmente, esse massacre, né, numa famigerada noite aí, do século XIII. Pesquisem, que é uma história muito interessante que fica nessa região do sul da França. E o que a gente achou interessante é que lá, eles até a gente conversou com muitas pessoas lá, e eles achavam estranho a gente estar lá, porque não era um turismo muito convencional. Quem faz é francês. Tanto é que lá, a gente só ouvia francês. Nos outros tem um pontos apelo turísticos, histórico muito forte para eles, né? A gente ouvia vários idiomas. Lá era um turismo local. Exato. E assim, o sul da França é lindo, as estradas são lindas, você passa por paisagens incríveis, a gente chegou a ver neve, né? Então você passa pelos Alpes franceses, você vê os pontos de esqui, né, da galera. Então dá pra curtir bastante o sul da França, né? Sim. Só cuidado com a gasolina, que o posto também não vai funcionar. E o que você vai comer, porque talvez também não vai funcionar. Talvez você dependa de mercado, Isso né? é uma dica importante. Por exemplo, a maior parte dos postos lá, se você vai pagar em cartão, eles fazem tipo como se fosse uma... Como que é o nome disso? Eles fazem tipo um cheque calção, sei lá, eles tiram o valor total de quanto seria pra você completar um tanque total de qualquer carro. Tá. E aí, depois que você põe tudo, eles te tornam esse valor. Só que se você não tiver aquele valor, ele não passa. Ele não vai passar. Então você não consegue tem pagar. Tem que ter o valor no cartão. Exatamente. Exato. Então tem que tomar cuidado, principalmente com cartão internacional, pelo que a gente ouviu falar lá. Eles devem ter tomado golpes, né? Sim. Com certeza. Então, o tanque aí, no final, não... Tem que tomar cuidado, porque lá é tudo aquele... você que faz. Self-service. Então tem que tomar cuidado com essas questões. Saber como que é... Porque você ficar sem gasolina lá não vai dar muito certo. Porque daí é ermo, né? Completamente. Ermo. Que legal, hein? Então, o que vocês podem... O nosso programa já tá indo pro fim, né? O que as pessoas que acompanham o 1818 podem esperar dos lugares que impactam? Depois de todas essas... coisas legais que vocês viveram, aquilo que vocês resolveram lá, a equipe daqui, a equipe de lá, e esse projeto. O que as pessoas já têm lá o episódio no ar, mas o que as pessoas podem esperar daqui para frente? Você ou eu? Tá, tanto faz. Vai você. Vou começar. Você respondeu com privilégios, eu respondo outra. É isso, agora você tem mais tempo para pensar. Eu aqui o bagulho foi blau. É normal, viu, pessoal? É normal. Tem hora que é assustador essa risada. Assustadora! Tá todo mundo rindo aqui, ó. Tá alegria aqui, ó. Galera feliz. Eu fiquei pensando como seria o programa com essas duas. Eu tô, assim, tentando conduzir da forma mais tranquila possível. Vamos lá. Então, eu acho que, por exemplo, vai ser muito interessante para entender o que tá por trás daqueles espaços. Porque muitos desses pontos turísticos, a gente vê em foto todo dia. Assim, é plano de fundo do computador quando vem da fábrica, essas coisas assim. Cadernos didáticos. Livros didáticos. Sim, é algo que a gente estudou muito, a gente viu muito. Mas, ao mesmo tempo, parece que às vezes cai em vestibular, inclusive. Né? Muita coisa cai em vestibular. Mas às vezes a gente não tem compreensão total da história que tá por lá. Por exemplo, vou trazer o exemplo de Montsegur. Hoje, Montsegur é uma construção que não tem muita coisa. Pouco se sobrou daquela construção. São ruínas. Para uma pessoa que não tem relação nenhuma ou nunca pesquisou sobre a história, é um monte de pedra empilhada. E não tem a história lá. Não tem. Isso é verdade, não tem. Não tem. E assim, tem muita coisa que você não vai ler quadro por quadro.
Você, né, você tem um tempo, você quer ir visitar todos os lugares. Você não vai pegar um audioguia e ficar 3 horas visitando quadro por quadro. A gente fez isso. A gente fez. Quadro por quadro, pra entender a história e conseguir resumir de uma forma que eu não te dê todas as respostas, mas eu também te gere a curiosidade de você também ir atrás e buscar daquilo que você gosta, né? Sim. Então... E é conhecer, porque, por exemplo, trazendo novamente o exemplo de Montségur, a maior parte das placas era só em francês. Tá. Era poucas que a gente achou com tradução para inglês. Então, sabe, era um acesso ali um pouco restrito. Então, a gente quer trazer para as pessoas conhecer o lugar. E a partir do momento que você quer ir, você de fato vai para aquele lugar, você já saber o que te espera. E você conseguir aproveitar aquele lugar de uma forma mais completa. Tá. Porque quem sabe a história de Montségur vai ver aquelas ruínas de uma forma diferente. Passa a ter Exato. sentido. Passa a ter Exato, sentido. E a nossa ideia também com o quadro é trazer sentido para as coisas. Exato. Por exemplo, Toledo, Ávila, entende o que tá acontecendo, o que é. Porque assim, você chega na cidade, ninguém vai te dar um breve resumo do que vai acontecer, o que é. E aonde você quer buscar, né? Porque tem muita coisa para ver. Ali você escolhe o que você quer ir. Toledo, né? O que você quer ver? Você quer ver as espadas? Você quer ir para museu? Você quer ir ver as igrejas? Tem né? que hierarquizar, infelizmente. Exatamente. Porque o Então tempo você também... escolhe. Então você escolhe e fala, a gente te dá essas opções, fala de uma forma mais abrangente de tudo que tem, né? Traz essas informações para que você busque e vá, né? Se você tiver a oportunidade de ir, eu espero que tenha, todos tenham a oportunidade de ir um dia e conhecer melhor, né? Sim. E é claro, facilitar você montar o seu próprio roteiro. no final. Exatamente. E mais do que isso, eu acho que, em suma, quando a gente fala aqui no 1818 de um aprimoramento espiritual, conseguir agregar tudo aquilo que aquele local pode te oferecer Sim. e você se transformar num ser humano melhor. Com Sim. certeza. Né? Que esse é o grande objetivo, acho que, de todos nós. É uma transmutação que te leve a ser uma pessoa melhor. Né? Então, eu acho que, em suma, todos os quadros do podcast 1818, o grande objetivo é esse. Né? O Reflexões que Impactam, que eu faço sozinho, é trazer pequenas reflexões que vai fazer você pensar sobre você, sobre a vida, sobre a sociedade, né? As questões do dia a dia. O Histórias que Impactam, que é a Ana Clara que faz, o objetivo é trazer para vocês literatura, entretenimento, filme, quadrinhos, tudo que é possível dentro desse universo, mas com o objetivo de autoconhecimento. Então, por quê? Porque através da literatura eu posso me compreender melhor, eu posso crescer, posso avançar e assim por diante, né? Lugares que Impactam já está extremamente esclarecido, explicado aqui também, né? Qual é o papel, qual o objetivo. E o pai disso tudo e a mãe disso tudo é o Diálogos que Impactam, que é o programa que pessoas convidadas vêm até nós e contam a sua história de vida, agregando com espiritualidade. E aí disso tirar vários exemplos, tirar várias experiências que pode vir a inspirar você a buscar algo e também passar por um processo de evolução espiritual. Então, resumindo tudo, o 1818 é uma proposta de amor universal e levar até vocês possibilidades, caminhos, ideias para uma caminhada mais tranquila nesse planeta, né? E que priorize a sua evolução, o seu crescimento como indivíduo, como pessoa. Parece muito grande pensar assim, desejar isso? Acho que não. Desejar coisas boas não é ruim em momento algum, né? Chega de um mundo que as pessoas só desejam coisas ruins. A gente tem que desejar coisas boas e transformação, mas sempre com o pé no chão, o senso crítico apurado, né? Com inteligência e com uma percepção social sensível às mazelas do mundo que vivemos. Porque isso é fato, né? Infelizmente é fato. Para finalizar, de verdade, não vai ter hoje Deus e Tempo, né? Porque você mesmo já respondeu Deus e Tempo aqui no seu episódio.
Obrigada. Mensagem final, Ana Clara, também, mas eu acho que ela merece uma vela, 1818. Claro. Cara, eu tava pensando nisso. O cheiro tá incrível. Porque eu me lembro de que no seu episódio nós Não ainda não ganhei vela. estávamos com a vela. Não. Vela. Tem convidado que veio antes do presente vela e que quer vir aqui só para ganhar a vela. Isso é verdade. Obrigada! É o AV e o DV, né? Antes da vela e depois da vela. Nossa. Mas enfim, Juliana, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu acho que vale a gente deixar o convite agora pro pessoal para assistir os episódios que vão sair do Lugares que Impactam, que vai sair também com o pessoal aí, e o que eles vão fazer sozinhos também. Tá. E começar aí a propaganda, né? E a nossa ideia. Eu acho que o pessoal podia colocar aqui aonde do Brasil a gente devia Isso conhecer. é verdade. É. Qual lugar? Fazer os vídeos do Lugares que Impactam. Eu só acho que vocês podiam colocar no comentário. Eu acho, assim. Uma boa ideia. Uma boa ideia. A campanha pro Otávio e pra Stephanie virem pro Brasil. E participar dos 818 Participar dos 818 diálogos que impactam. Não, E sim. também do Lugares que Impactam aqui no Brasil. Tá. Então vamos começar a encher o saco deles isso. pra eles virem pro Brasil. São boas ideias mesmo e tem que acontecer porque vai ser incrível. Não se esqueçam de ver todos os episódios do 1818, né? Divulgar muito, se inscrever no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, divulgar muito essa ideia, falar muito, levar muito através dos grupos que vocês fazem parte pelo WhatsApp, isso dá muito engajamento para nós, então vai ser muito legal. E eu finalizo o programa de hoje, então, agradecendo vocês mais uma vez aqui pela presença. Sempre novidades, o podcast sempre vai trazer novidades. E esse é o episódio 71, né? Início Estamos da 8ª temporada. estamos muito felizes, toda a produção aqui que está conosco, assim, fica o meu muito obrigado de verdade a todos os convidados que um dia passaram aqui pelo nosso estúdio. Então, todos vocês foram parte desse sucesso, da gente chegar até aqui, cada vez mais consolidado enquanto projeto, enquanto ideia, né? E conhecendo muita gente legal, muita gente que acrescentou muito para mim na minha vida, do ponto de vista espiritual, intelectual, mental, humano, exemplos. Então foi muito legal essa jornada até esse momento. Então, meninas, muito obrigado. E fica aqui registrado, né, que o Lugares que Impactam vai chegar aí mais episódios, cada um mais legal que o outro. Sim. Não deixem de assistir, né? Sim. Ok? Ok. Muito bem. Muito obrigada. Então, é isso. Pessoal, muito obrigado. Eu quero deixar aqui, mais uma vez, muita, muita e muita luz. E um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Até o próximo episódio. Um abraço.